Olá, amigos e amigas online, tudo bem, gente? Aula 8 do nosso curso Projeto Começando do Zero. Então, na aula anterior, no final da aula anterior, passei para vocês alguns conceitos de despesa, né? Conceitos que não foram positivados, não foram codificados, ou seja, você não vai encontrar dentro da Lei Orçamentária Anual um código representando a despesa como orçamentária, ou um outro código evidenciando que aquele gasto é extra-orçamentário. Então, apenas trabalhei com vocês conceitos, e isso cai também. Não tem um código, mas as bancas cobram. Só que dentro da LOA não transitam apenas informações textuais. Temos números, temos códigos, temos uma estrutura que foi montada para evidenciar o histórico do gasto. Como assim histórico do gasto? Digamos que a administração pública realizou uma despesa. Você como cidadão, eu como cidadão, quero saber, olha, esse gasto foi autorizado por que orçamento? É o orçamento fiscal? Da Seguridade Social? Ou a autorização vem do orçamento de investimento das empresas? É uma informação que queremos saber. Mas isso, por si só, não é suficiente. Você também quer saber, eu também quero saber, de quem foi a responsabilidade do gasto. É interessante a informação. Eu também quero saber a área do gasto. Onde ele foi realizado? Foi no Norte, Nordeste? Em que área? Esse gasto foi para a saúde? Esse gasto foi para a educação? Também é uma informação que vamos coletar na estrutura que eu vou montar com vocês. E qual é a finalidade desse gasto? Também é interessante sabermos disso. Vejam que é uma história que está sendo montada. Primeiro, qual o orçamento? Depois, de quem é a responsabilidade? Depois, a área de atuação daquele gasto, daquele responsável, a finalidade do gasto e, por fim, exatamente o que foi adquirido. Será que foi material permanente? Será que foi material de consumo? Gente, cada perguntinha dessa que eu acabei de fazer, cada momento deste gasto será evidenciado através de uma estrutura, através de uma codificação. Então, veremos agora, iniciaremos essa aula mostrando para vocês o quê? Essa programação que acontece, essa estrutura que está dentro da Lei Orçamentária Anual. Então, se preparem para isso, pois as bancas cobram o quê? No nível mais elevado, hein? No nível mais elevado. As bancas cobram o quê? A estrutura, uma a uma. A posição dos dígitos. A posição dos dígitos, exatamente. Então, vou montar um código enorme e a banca vai apontar para um dígito. Aquele dígito que eu apontei está informando o quê? Será que o gasto é da administração direta? Será que o gasto é do Poder Legislativo? Será que o gasto é uma aplicação direta? Isso veremos e você vai entender dígito a dígito. Ok? Vamos começar na tela? Esse é o nosso projeto e para isso, gente, estudaremos a estrutura da programação orçamentária. Ora, você já aprendeu comigo aqui em aulas anteriores que a metodologia utilizada atualmente para evidenciar as ações do governo, para estruturar tudo aquilo que o governo faz em prol da coletividade, é a utilização dos programas de trabalho, que aparecem no PPA e aparecem na Lei Orçamentária Anual. Já sabem disso, né? E com base nessa ideia dos programas é que vamos começar a codificá-los, ok? Vejam só. A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e sua organização, implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado. Esse sistema tem um propósito de atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral. Na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho, que contêm informações qualitativas
e quantitativas, sejam físicas ou financeiras. Então, gente, os programas de trabalho, aqueles que são considerados como instrumentos que organizam, que articulam as ações do governo, estão lembrados? Como é que eu falei? Qualquer governante, para adquirir de um alfinete a um foguete, tem que ter um programa, tem que planejar a sua ação através de um programa. Esse programa de trabalho, ele apresentará duas programações, a qualitativa, evidenciando certas classificações, e a programação financeira, evidenciando uma outra classificação. E isso já é cobrado, gente. A banca ela vai perguntar, o programa de trabalho evidenciará o quê? Aí você vai procurar a alternativa que vem apresentar programação qualitativa e programação financeira. Na programação qualitativa, teremos classificações onde o seu foco maior será a pergunta onde a resposta evidenciará a situação do gasto. Já na programação financeira, o foco maior é mostrar os bens que foram entregues por conta daquele gasto e o custo gerado para a aquisição daqueles bens. Diante disso, eu começarei a detalhar a chamada programação qualitativa. O programa de trabalho, que define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder de maneira clara e objetiva às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional e a estrutura programática. Então, gente, dentro da programação qualitativa, temos essas classificações aí. Decorem, isso também é cobrado. Classificação por esfera, institucional, funcional e a estrutura programática. Todas essas classificações estão dentro da programação qualitativa. A outra programação é a programação quantitativa. A programação orçamentária quantitativa tem duas dimensões, a física e a financeira. A dimensão física define a quantidade de bens e serviços a serem entregues. A dimensão financeira estima o montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária. Já na programação financeira, teremos uma única classificação, chamada de classificação da despesa quanto à sua natureza, ou simplesmente natureza da despesa. Mas também vocês poderão encontrar na prova a banca se referindo à chamada classificação econômica, que é a mesma coisa, ok? Então temos, dentro da programação qualitativa, temos as seguintes classificações. Primeiro, por esfera. Segundo, institucional. Terceiro, funcional. Quarto, programática. Já dentro da programação financeira, apenas uma classificação, que é a classificação econômica, perfazendo aí 5 classificações distintas, onde cada uma terá um código, cada uma terá uma composição e vai contar uma historinha, onde no final, você, eu, nós aqui, teremos o conhecimento total daquilo que foi realizado pela administração pública. Mas, Wilson, são 5? Então, eu posso até me confundir uma com a outra? Pode sim. Isso geralmente acontece no início. Mas, para facilitar o seu entendimento, eu vou dar uma grande dica para que você possa evidenciar aquilo que a banca está se referindo. Pois ela prepara um texto enorme e depois pergunta, esse texto, candidato, se refere a que classificação? Aí você vai procurar, sabe o quê? A palavra-chave. Você vai procurar, através da dica que eu vou mostrar, o que aquele texto está evidenciando. Vamos ver na tela? Dica. O que você vai fazer? Você vai fazer uma perguntinha. E a resposta dessa pergunta evidenciará a classificação correta. É o seguinte, a primeira classificação é a classificação por esfera. Essa, gente, vai responder a seguinte indagação. Qual orçamento? Qual orçamento que eu vou utilizar? Será que é o orçamento fiscal? Será que é o orçamento da Seguridade Social? Será que é o orçamento de investimento? Então, teremos um código, e vou mostrar para vocês,
onde esse código ou uma letra, vai depender o código ou letra, vai evidenciar o orçamento. Aí já comecem a pensar, bem, qual orçamento? Já sei qual é o orçamento, mas essa informação é muito genérica, muito ampla, eu quero mais, eu preciso de mais informação daquele gasto. Aí vem a classificação institucional, que responderá à seguinte indagação: quem é o responsável pela programação? Quando a banca, na questão, no texto, colocar responsável pelo gasto, aí você, opa, estou diante da classificação institucional. Essa é a palavra-chave. Só ler responsável, responsabilidade, já estou diante da classificação institucional. Será que o responsável é o Poder Executivo? Será que o responsável é o Poder Legislativo? Será que o responsável é o Ministério Público? Será que o responsável é o Poder Judiciário? Então, quem vai evidenciar isso é um código que perfaz a classificação chamada institucional. Vejam que já temos outra informação, né? Já sei qual o orçamento, já sei quem é o responsável. Mas eu quero outra informação, quero mais. Agora, gente, virá a classificação funcional, onde essa vai responder à seguinte indagação: em que área a ação governamental será realizada? Em que área? Será que é na área de saúde? Na área de educação? Na área administrativa? Na área ciência e tecnologia? Na área segurança? Em que área? Justiça? Palavra-chave, área. Aí você vai ler a questão, aí a banca vai ter que colocar no meio, no início, no final, área. Aí você, opa, área já é a classificação funcional. Então já sabemos qual o orçamento, já sabemos quem é o responsável e agora, através desse código, através dessa classificação, você terá o conhecimento da área em que o gasto será realizado. Quer mais? Eu preciso de mais. Preciso agora saber qual é a finalidade desse gasto. Para que os recursos são alocados? Qual é a finalidade? É custear os prédios escolares? Realizar pagamentos em relação aos professores, à Polícia Federal? Qual é a finalidade desse gasto? Qual é o objetivo desse gasto? Então, olha só, gente. Já sei qual é o orçamento, já sei qual é a finalidade, já sei quem é o responsável, já sei qual a área de atuação e agora, através dessa estrutura, desse código, saberei qual a finalidade do gasto. Tudo isso evidenciando a programação qualitativa. A outra perguntinha, que é a última classificação, está dentro da programação financeira. Classificação da despesa quanto à sua natureza ou econômica, onde responderá a seguinte indagação: o que será adquirido e qual o efeito econômico do gasto? Aqui você tem o quê? Aqui você tem o objeto que foi adquirido para fechar a história do gasto público. Então, gente, essas classificações, elas vão evidenciar cada uma, respectivamente, o quê? A classificação por esfera, o orçamento. Já tenho essa informação. A classificação institucional, o responsável pelo gasto. A classificação funcional, a área que o gasto aconteceu. A classificação programática, a finalidade do gasto. E a classificação econômica, o que foi adquirido. Entenderam? Então, montaremos essa estrutura que, no final, vai parecer um código de barras. Aquele código de barras, onde você tem aquela maquininha da leitura, né? Quando passa a maquininha, tem toda a história daquele produto. O código de barras orçamentário, fazendo analogia, quando você passar a maquininha, você terá toda a história do gasto público, desde orçamento utilizado até o que foi adquirido. E é isso que eu vou montar com vocês. Cada uma das classificações evidenciando aquilo que vem sendo cobrado em provas de concurso. Entenderam? Estão prontos? Eu começo com a primeira. Classificação por esfera. Já falei, não é? Que a perguntinha qual é? Qual orçamento que vamos utilizar? Você já sabe, gente, aprendemos em aulas anteriores que depois da Constituição Federal de 88, a Lei Orçamentária Anual, que não foi criada em 88, mas recebeu uma nova roupagem, estão sabendo, né? A Constituição Federal dividiu a lei orçamentária em 3 orçamentos: fiscal,
investimento e o da Seguridade Social. Para evidenciar cada um desses orçamentos, a classificação por esfera criou códigos. Então, se você encontrar no início do gasto, olha só, a letra F significa que é o orçamento fiscal, a letra I significa que é o orçamento de investimentos e a letra S significa que é o orçamento da Seguridade Social. Ou você vai encontrar a letra ou vai encontrar números. São 2 dígitos. Se for 10, orçamento fiscal. Se for 30, orçamento de investimento. Se for 20, orçamento da Seguridade Social. Então, pela ordem, não é 10 fiscal, 20 Seguridade Social, 30 investimentos. Dá no mesmo. Então, você vai começar o seu código de barras olhando para os 2 primeiros dígitos. Aí, imaginem, um código de barras com 30 dígitos. Aí a banca, podemos afirmar que o orçamento utilizado foi o orçamento fiscal. O que você vai fazer? Vai olhar para os 2 primeiros dígitos do código de barras e vai lembrar, opa, se for 10 é fiscal, se for 20 é Seguridade Social, se for 30 é investimentos. Estão vendo aí? Parece difícil, mas não é. É só ter atenção e acompanhar exatamente o que eu estou passando para vocês. Portanto, gente, na lei orçamentária anual, a esfera tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao orçamento fiscal, letra F, da Seguridade Social, letra S, ou de investimento das empresas estatais, letra I, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição Federal. Na base de dados do CIOP, o campo destinado à esfera orçamentária é composto de 2 dígitos e será associado à ação orçamentária. Então, a estrutura dessa classificação apresentará 2 dígitos. Se for 10, orçamento fiscal. Se for 20, orçamento da Seguridade Social. E se for 30, orçamento de investimento. Para a prova, basta saber isso. Pronto, já estão preparados. Esse é o mais tranquilo, a classificação mais tranquila para se levar para a prova. Decoreba mesmo, né? 10, 20 e 30, fiscal, investimento e Seguridade Social. F e S, nem se discute. F, fiscal e investimento. S, Seguridade Social. Depois de entendermos qual orçamento e descobrirmos qual foi o orçamento utilizado pelas letras ou pelos números, agora vamos identificar o responsável pelo gasto. E qual é a classificação que vai evidenciar o responsável pelo gasto? É a classificação institucional. Vamos a ela na tela? Classificação institucional. A classificação institucional da União reflete as estruturas organizacional e administrativa e compreende 2 níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. As dotações orçamentárias especificadas por categoria de programação em seu menor nível são consignadas às unidades orçamentárias, que são as responsáveis pela realização das ações. Órgão orçamentário é o agrupamento de unidades orçamentárias. Explicando melhor, essa classificação também tem a sua estrutura, também tem o seu código. Como esse código foi apresentado, gente? O código da classificação institucional compõe-se de, olha só, 5 dígitos, sendo os 2 primeiros reservados à identificação do órgão orçamentário e os demais à unidade orçamentária. Então, são 5 dígitos. Estão contando aí comigo? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos. Isso é cobrado. A quantidade de dígitos da classificação institucional. Aí a banca tem 6 dígitos, tem 4 dígitos. Aí você já está ligado. Não, tem 5 dígitos. E as bancas também cobram a posição de cada um deles. Tipo, os 2 primeiros dígitos da classificação institucional evidenciará o quê? Aí você, lembra, né, da aula. Os 2 primeiros dígitos, o órgão orçamentário. Aí a banca. E os 3 últimos? Aí você, unidade orçamentária. Então, são 5 dígitos, os 2 primeiros, órgão orçamentário,
E os 3 últimos, unidade orçamentária. Olhando para essa estrutura, você já vai deduzir comigo o seguinte: dentro da estrutura, se a banca cobrar, qual é o maior nível? O maior nível sempre será aquele que vem na frente. No caso aí, órgão orçamentário. A unidade orçamentária, ela vai detalhar, ela vai desmembrar o órgão orçamentário. Wilson, tudo bem, mas eu preciso de exemplos para poder fixar. Você precisa e eu também. Exemplos, olha só. Temos aqui, gente, Ministério da Educação. Aí você lê o código. Vamos ler comigo, lê o código. 26. Isso aqui é o Ministério da Educação. 30. Aqui, ó, Ministério da Justiça. 39. Ministério dos Transportes. Agora eu vou detalhar. Dentro do Ministério da Educação, aí temos, aqui em Pernambuco, ó, 242, Universidade Federal de Pernambuco. No Ministério da Justiça, o que é que temos aí? Vou detalhar. 911, Fundo Nacional de Segurança Pública. Já no Ministério dos Transportes, 252, vou detalhar. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Aí a banca vai e faz assim. Ela, na questão, sabendo que a classificação institucional 26277 é utilizada para evidenciar o responsável pelo gasto, responde o que se pede. Aí a primeira perguntinha. Os dígitos que evidenciam o órgão são, aí ela coloca, letra A, 262, letra B, 277, letra C, 26, aí você, opa, se eu quero saber o órgão, então eu pego os 2 primeiros dígitos. No caso aí, a resposta é a letra C, que apresenta 26. Então você não vai precisar saber, gente, que 26 é o Ministério da Educação, 30, Ministério da Justiça, não. Você tem que se ligar na posição. Os 2 primeiros dígitos, o órgão. E os 3 últimos dígitos, a unidade orçamentária. É aí que você vai ter que se ligar. É assim que você vai responder a essa questão. Então, quando a gente olha para Universidade Federal de Pernambuco, aqui, Defensoria Pública da União, DENIT, você já imagina um órgão que tem lá um prédio, tem servidores trabalhando, o pessoal fez concurso, estão lá trabalhando nesse órgão. Ele tem uma estrutura, né? Uma estrutura física, uma estrutura pessoal. Mas, atenção, atenção. Um órgão orçamentário ou uma unidade orçamentária não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os órgãos transferências a estados, Distrito Federal e municípios, encargos financeiros da União, operações oficiais de crédito, refinanciamento da dívida pública mobiliária federal e reserva de contingência. Wilson, o que significa isso? Significa que nem todo órgão, nem toda unidade orçamentária terá uma estrutura administrativa, terá uma estrutura física, teremos gente trabalhando naquele órgão. Existem órgãos, a sua grande maioria, onde possui essa estrutura administrativa e 5 que não possuem estrutura administrativa. Então, se a banca afirmar na questão, todo órgão, toda unidade orçamentária necessariamente deverá corresponder a uma estrutura administrativa, você, negativo, está errada essa questão. Outra perguntinha que poderá ser feita é a seguinte: quais são os órgãos que não possuem uma estrutura administrativa? Ou marque a alternativa que apresenta um órgão que não tem estrutura administrativa. Temos que responder. O texto já disse, mas eu preparei uma figurinha, porque eu gosto muito de figurinha, para que você visualize melhor. Vejam quais são. O primeiro, ó, encargos financeiros da União. O detalhe, gente, é que nesse caso, os 4 primeiros órgãos que não possuem estrutura administrativa, você se ligue, começa com o número 7, ok? Então temos encargos financeiros da União. Isso é um órgão? É. Mas você, pergunto, já estudou para algum concurso para trabalhar nesse órgão? Claro que não.
Ele simplesmente foi criado devido ao seu grau de importância de gasto. Então, temos que controlar no nível órgão os encargos financeiros da União. Então, 71, começou com 7, não é? Olha outro. Transferências a estados, Distrito Federal e municípios. Também, 7. Isso é um órgão. Outro, operações oficiais de créditos, mais um órgão, começou com 7, não é? A dica, hein? Mais um, refinanciamento da dívida pública mobiliária federal, também começou com 7. O único órgão que também não tem estrutura administrativa, mas não começa com 7, é a reserva de contingência. Ela começa com 9. Também é um órgão. E agora, sabendo de todas essas informações, vou detalhar essa conta. Vou detalhar a estrutura dessa conta, mostrando para vocês o que as bancas poderão cobrar num nível maior de exigência do concurso, ok? Num nível maior de exigência do concurso. Gente, essa estrutura tem 5 dígitos, onde os 2 primeiros dígitos irão evidenciar o órgão orçamentário. Aqui vamos saber qual o poder que está realizando o gasto. Como assim? Olha só. Dentro da programação qualitativa da despesa, aí temos a classificação institucional. Tem 5 dígitos. Eu vou trabalhar com os 2 primeiros dígitos. Olha aqui eu marcando os 2 primeiros dígitos. Esses 2 primeiros dígitos irão evidenciar o órgão orçamentário. Ok, né? Bem, dentro desses 2 primeiros dígitos, aqui, o primeiro deles, vou isolar, o primeiro deles vai evidenciar se é o poder legislativo, se é o poder judiciário, se é o poder executivo ou se são fundos especiais. O outro vai detalhar o poder. Dentro do poder, que órgão é esse dentro do poder? Então temos, se for 0, começou com 0 aqui, começou com 0, é poder legislativo, começou com 1, judiciário, 2 a 5, executivo, 7 e 9, especiais. Cuidado, hein? 2 a 5, executivo, 7 e 9, fundos especiais. Para que você visualize melhor, olha só. Aí temos esses 2 primeiros aqui, que eu estou evidenciando, estou marcando, representam o órgão. Mas aí você quer saber, será que é o poder legislativo, executivo, judiciário? Aí você vai olhar para onde? Para o primeiro dígito. Vou marcar, se for 0, 0 é poder legislativo, não é? Tanto é que temos aqui, Câmara dos Deputados. O outro dígito, vou só mudar a corzinha aqui. Vamos mudar a cor. Esse aqui, detalha dentro da Câmara dos Deputados, é o que temos dentro da Câmara dos Deputados. Vai ser sempre um detalhamento. 0, Câmara dos Deputados. 1 é a própria Câmara dos Deputados. Agora, legislativo. Aqui embaixo você tem, vamos marcar, com a mesma cor, 0. Mais uma vez, poder legislativo. Só que agora, 2, Senado Federal, que também é do poder legislativo. Então já sabem, né? A estrutura que estamos estudando, que é a classificação institucional, tem 5 dígitos. Os 2 primeiros dígitos irão evidenciar o órgão orçamentário. O primeiro dígito desses 2, o poder. Se for 0, poder legislativo. Se for 1, judiciário. 2 a 5, executivo. 7 e 9, fundos especiais. O segundo dígito vai detalhar o poder. Mais exemplos. Começou com 1. É o que, gente? 1, judiciário. Estão vendo aqui, né? 1, judiciário. 0, Supremo Tribunal Federal. Aqui embaixo. 1, judiciário. 1, Superior Tribunal de Justiça. Tem mais. Começou com 2. Vai de 2 a 5, Poder Executivo. Aqui, 2, Presidência da República. 2, 0, né? Sei que 2 é Executivo, 0, Presidência da República. 2, Executivo, 0, Gabinete da Vice-Presidência da República. 2, Executivo, Advocacia Geral da União. 2, Executivo, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN.
tudo dentro da Presidência da República. 2, Executivo. 0, Arquivo Nacional. Onde, para detalhar mais ainda, você já está percebendo, eu vou ter que utilizar a unidade orçamentária. Mas isso daqui a pouco, hein? Então temos 0 Legislativo, 1 Judiciário, 2 a 5 Executivo, 7 e 9 Fundos Especiais. Tem mais, olha só. 7 Encargos Financeiros da União. Estão lembrados? Começou com 7, é um órgão que não tem estrutura administrativa. E começou com 9 também, é aquela reserva de contingência que não tem estrutura administrativa. E assim você vai entender a composição desses órgãos dentro da estrutura. Outro exemplo seguirá com a unidade orçamentária, que vai detalhar o órgão orçamentário. Então, a estrutura apresenta 5 dígitos, onde os 2 primeiros evidenciam o órgão. E dentro desses 2 primeiros, o primeiro dígito ou vai trabalhar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, Judiciário ou um fundo especial. Detalhando o órgão virá o quê? A unidade orçamentária, que veremos daqui a pouco, até já.